Oi, minha amiga, sexta-feira e está começando mais um Saúde Feminina da sua Rede Mulher de Televisão e Rede Família, ao vivo, bem pertinho de você, para todo o Brasil e ao vivo também no site www.arcauniversal.com. Lá, você sabe, os nossos programas ficam arquivados por uns 5, 6 dias para você poder rever ou ver aquele que você perdeu. Agora, no meu site, www.isabelcomsvasconcelos.com.br, também tem Saúde Feminina para você. Ficam arquivados os 3 últimos programas das 3 últimas quartas-feiras, tá bom? E você pode ir lá conferir. E pode também no meu site conferir a programação da semana inteirinha. Ontem mesmo eu coloquei lá para você a programação de hoje até sexta-feira que vem. E assim ele vai se atualizando e você pode se programar também para não perder aquele tema que interessa muito a você, né? E por falar em tema, hoje é sexta-feira, é o dia de falar de coisas mais leves e agradáveis aqui no Saúde Feminina. Então nós vamos falar sobre a ginástica e os cremes depois da plástica. Como é que você tem que proceder depois da plástica? Será que muda alguma coisa? Não muda? Não sei. Vou perguntar aqui para os nossos doutores. E você também pode fazer sua pergunta aos nossos doutores usando desde agora a nossa central de atendimento. Hoje pelo telefone 0 operadora 11 50 51 20 65, ok? Hoje é esse telefone que está valendo para você fazer sua pergunta sobre ginástica e cremes após as plásticas. Bom, sexta-feira, 27 de agosto de 2004, e vamos ver qual é a nossa efeméride feminina de hoje. Em 27 de agosto de 1916, nasceu Martha Hale. Martha era atriz e comediante e fez 12 filmes de 1934 a 1964. Ela se casou 7 vezes e teve uma filha. Porém, ela será sempre lembrada por suas viagens às frentes de batalha nas guerras, onde ia entreter as tropas americanas. Martha Hale fez isso durante a Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e depois na Guerra do Vietnã. Precisa coragem, viu, para ir lá para frente de batalha, para fazer show e tal, e se expor a todos os perigos da guerra. Por esse trabalho humanitário e perigoso, ela ganhou 2 importantes prêmios, um em 1968 e outro em 1993, quando o presidente Clinton a agraciou com a medalha presidencial da Liberdade. Martha Hale morreu em 19 de outubro de 1994, aos 78 anos de idade, portanto, ela que nascera, como eu já disse, em 27 de agosto de 1916. Hoje eu quero mandar um beijo todo especial para nossa colega aqui, a Cláudia Pacheco, a querida Claudinha, né? Que faz o seu programa aqui de manhã, Mulheres em Foco. Sabe por quê? Porque eu tô me arrumando essa hora que a Claudinha tá no ar, tô me arrumando para vir para televisão e eu fico assistindo lá em casa. E aí, toda vez que a Claudinha tá usando uma flor na lapela, assim como eu uso já há muitos anos, todos os dias, né? E agora tá na moda, você sabe. Então, toda vez que a Claudinha tá usando uma flor, ela fala de mim. Ela me manda um beijo. Então, Claudinha, pelo carinho, pela atenção, pela lembrança, muito obrigada a você, viu? Um beijo para você também. Bom, meu livro, A Menstruação e Seus Mitos, você já sabe, né? Contos aqui para derrubar os mitos que a humanidade sempre teve sobre o nosso ciclo menstrual e toda a informação que você precisa sobre o seu ciclo menstrual e o que decorre dele. Ovários policísticos, endometriose, TPM, cólica, dor de cabeça menstrual, todas essas coisas maravilhosas. E ainda tem mulher sofrendo. Em 2004, é inacreditável que ainda tenha mulher sofrendo com menstruação. Isso é coisa do passado, hein, minha amiga? Não é para sofrer com a menstruação, não. Esse livro está em todas as livrarias e tem prefácio e revisão científica do professor Dr. Dirceu Mendes Pereira. E agora é hora de ver, Irineu, o nosso indicador de saúde. Vamos lá.
Formulações cosméticas personalizadas garantem resultados surpreendentes. Prefira sempre a qualidade e a inovação dos princípios ativos Galena. Doutora Lígia Cogos, dermatologista, e doutor Paulo Jatene, cirurgião plástico, são os nossos convidados de hoje para falar sobre a ginástica e os cremes após a plástica. Doutora, depois da plástica, a pele da gente, por exemplo, a plástica facial, a pele do rosto da gente muda também? O cirurgião puxa lá, estica para cá, puxa de lá. E aí, a pele também muda a textura, tem que mudar os cremes, tem que mudar os tratamentos ou continua tudo como era antes? O que acontece é que logo no pós-operatório imediato há condições especiais, os inchaços, os hematomas, uma certa sensibilidade, até algumas reações a alguns produtos antissépticos até que foram usados durante o ato cirúrgico. Então, logo no pós-operatório imediato, os dermatologistas receitam cremes para facilitar a drenagem daqueles líquidos todos que se acumularam, para que o inchaço vá embora logo, para que o hematoma se reabsorva bem, e até cremes específicos para passar na área das cicatrizes, para impedir que a cicatriz possa ficar hipertrófica, aumentada, alta, formar como um queloide. Tudo isso os dermatologistas lançam mão de substâncias que tiram a inflamação, por assim dizer, da pele, do tecido subjacente, do tecido subcutâneo, da derme. Então, são produtos como cicatrizantes, vitaminas como a vitamina E, a lantoína, ginkgo biloba, lotus rutina, tudo isso ajudando a que tudo se recupere, os tecidos voltem ao normal. Olha, tá vendo? Então é bom também, além de ir no cirurgião, também ir no dermatologista, né, doutor? Como é que é? Lógico, é claro. Nós sabemos que a pele é o maior órgão que nós temos no corpo humano. E é um órgão de proteção e ele regula a nossa temperatura, regula a pressão e faz uma série de regula o nosso corpo. E operar uma paciente que nunca fez um tratamento de pele é uma coisa. E operar, eu, por exemplo, me sinto muito gratificado quando eu opero as pacientes da doutora Lígia. Por quê? Porque é outra história, são peles tratadas. Porque o que a dermatologia procura é a homeostase. E a homeostase da pele, nós chamamos o equilíbrio. Então, uma pele, para ela estar equilibrada, ela tem que ter um equilíbrio de água, de hidratação e de manto lipídico, que é a gordura. Essa pele, estando bem hidratada, que é o que os dermatologistas fazem, é outra história, é outra coisa, é outra cirurgia. E no pós-operatório, que é o tema do teu programa, uma pele já hidratada, bem hidratadinha, bonitinha, é outra coisa, é outro pós-operatório. E mais os cremes que são usados, os cremes calmantes, cicatrizantes, cremes que protegem a cicatrização, que evitam a infecção, a infecção subclínica, né, onde foi realizado o ato cirúrgico, também é outra história, é outra coisa. Então o resultado é outro, é muito melhor. Além do mais, as pacientes assim, com mais idade, com acima de 45 anos de idade, que são pacientes que já têm uma deficiência estrogênica, quando os dermatologistas associam cremes estrogênio nesses cremes, também o pós-operatório é muito melhor. Ah, tá vendo? Então também cuidar antes também vai facilitar depois o trabalho do cirurgião. Muito, mas muito. Quer dizer, paciente que nunca tratou uma pele, porque nós temos o envelhecimento, o que acontece com a pele, acontece com todos os órgãos do corpo. Então, a nossa pele envelhece, assim como o fígado, como o estômago, como o coração, como o pulmão, tudo envelhece. E a pele, existe o envelhecimento, que é o envelhecimento intrínseco, e o envelhecimento extrínseco. O envelhecimento extrínseco, o que é? É a exposição solar. Então é o fotoenvelhecimento, aí a doutora Lígia pode falar melhor do que eu, né? Que é o fotoenvelhecimento. Então uma pele envelhecida extrinsecamente é uma coisa, uma pele envelhecida intrinsecamente é outra coisa. A pele envelhecida intrinsecamente, que é o envelhecimento que ocorre normalmente, é uma pele que não tem aquela rugosidade, né, doutora Lígia, É uma pele que vai perdendo o teor de colágeno. De colágeno, de gordura. E já a pele que é envelhecida por ações externas, como o sol, como
agressões como álcool e outros adstringentes, sabonetes, sabões, detergentes, essas coisas todas. Então é uma pele diferente, totalmente diferente. Então eu rezo para que quando as pacientes da doutora Lígia vão no meu consultório, porque o resultado é outro. E nós sabemos que a clientela dela é muito grande em São Paulo, é uma clientela enorme, e eu tenho, graças a Deus, eu tenho o privilégio de operar muitas pacientes dela, e olha, essa é outra pele, e pós-operatória é outra coisa. São mais fáceis de tratar as que foram operadas pelo Dr. Paulo. E é engraçado essa orientação, justamente o dermatologista prepara a pele até com o uso de ácidos, com creme com hormônio, para aumentar a nutrição sanguínea, o teor de colágeno, a espessura da derme, porque a epiderme é que está por cima, quanto mais fina, delicada, mais bonita, mas a derme deve ser gordinha, cheia de colágeno. Então, normalmente, o Dr. Paulo pede para que elas parem de fumar, né? Antes da cirurgia. Tomar sol. E o uso dos cremes com estrógeno e com ácidos. É claro que depois, alguns dias antes da cirurgia, se interrompe os ácidos para que o cirurgião tenha toda a facilidade de trabalhar sem estar com a pele muito irritada. Mas isso tudo veio aumentar o bom resultado, o êxito, além da habilidade de um cirurgião, como o Dr. Paulo já tem, essa tecnologia dos cremes também melhorando os resultados. Agora, e no corpo? É a mesma coisa então, né? Se eu faço uma lipo, se eu faço uma cirurgia de abdômen ou para tirar o culote também, eu vou ter que ter uns cuidados especiais com a pele do corpo. É claro que não é a mesma coisa que cirurgias em que transparece muito o estado da pele, como a pele do rosto. É uma pele mais fina, mais delicada. Mas também condições gerais, como nutrição sanguínea, as condições de saúde geral, então medicamentos que possam estar prejudicando, medicamentos às vezes para tirar a fome, para regimes que possam prejudicar a condição de saúde geral da pessoa para a cirurgia. O fumo prejudica muito, qualquer pessoa que esteja interessada em beleza e saúde deve ir deixando de lado o fumo, diminuindo muito e, se possível, abandonando completamente. E aí os cremes entram também no pós-operatório, até cremes com corticóide, nós fazemos às vezes também, porque muitas vezes a paciente pensa que é culpa do cirurgião, uma cicatriz alta, um queloide, e não é. Absolutamente não tem nada a ver com o ato cirúrgico, é uma reação individual que cada pele possa apresentar. Isso é bom que todos saibam. Um queloide, por exemplo, é fruto apenas da reação individual que essa pessoa tenha ao próprio processo de cicatrização. E hoje em dia os queloides são muito fáceis de resolver com cremes à base de corticoides, até infiltrações, injeçõezinhas que se dá alguns dias depois de serem retirados os pontos. Ó, tá vendo? Para tudo tem solução, até pro queloide, que antigamente era um grande terror, né? Bom, nós já temos que ir, você sabe, né? Ó, para aquele intervalinho. Mas nós voltaremos exatamente em 2 minutos e 35 segundos aqui pela sua Rede Mulher e Rede Família. Até já. TV Taif, um programa onde a estrela é o cabeleireiro. Dicas, entrevistas, tendências e tudo mais que você precisa saber para continuar fazendo bonito no salão. TV Taif, domingo, 3:30 da tarde. Os investimentos da Petrobras estão aumentando cada vez mais. Até 2010, a Petrobras vai investir cerca de 140 bilhões de reais e gerar milhares de empregos no país. O Brasil inteiro vai sair ganhando. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Brasil, um país de todos. Se na sua casa falta um conjunto de mesa e cadeiras, muita atenção! Amanhã você vai comprar mesas e cadeiras em 10 vezes sem juros e com 50% de desconto. Ouviu? Toda a linha de mesas e cadeiras pela metade do preço, em 10 vezes sem juros. E tem mais, o primeiro pagamento é só em novembro. Isso mesmo, passa agosto, passa setembro, passa outubro e você só começa a pagar em novembro. Não perca! Mesas e cadeiras em 10 vezes sem juros, com 50% de desconto. E com o primeiro pagamento só em novembro, é só amanhã, só nas Casas Bahia.
O mais completo portal de turismo apresenta o TCG, Terminal de Consulta Guia Onde. Agora as pessoas que se hospedam em São Paulo têm acesso rápido e fácil a informações de turismo, lazer, cultura, serviços e gastronomia na capital paulista, interior e litoral. Você encontra os terminais TCG nos principais hotéis do estado de São Paulo. Acesse guiaonde.com.br ou procure um terminal de consulta Guia Onde no hotel de sua preferência. Atenção! Você quer trabalhar como auxiliar de papiloscopista da Polícia Civil de São Paulo? Então anote este telefone: 3326-1149. Ligue agora, informe-se sobre o próximo concurso e aproveite para solicitar o manual de estudo para a prova de seleção. Vamos repetir o telefone: 3326-1149. A tarde é nossa. Seu filho é adolescente, quer mudar alguma coisa no visual. Saiba mais sobre cirurgias plásticas em adolescentes. Aqui, na Tarde é Nossa. A tarde é nossa. Hoje, 15 para as 3 da tarde. Ginástica e cremes após as plásticas. Esse é o tema do Seu Saúde Feminina. Estou aqui com muita alegria com a doutora Lígia Cogos, dermatologista, e com o doutor Paulo Jatene, cirurgião plástico, né? Bom, ainda dá tempo de você fazer uma pergunta. Use a nossa central de atendimento hoje pelos telefones 50 51 20 65 e 50 51 30 92. Agora, doutor Paulo, eu quero saber uma coisa. E ginástica? Se eu faço ginástica regularmente, eu vou fazer uma plástica, eu posso continuar depois fazer minha ginástica? Como é? Que restrições a gente tem? Sim, a ginástica em todas as fases da nossa vida, ela só contribui. Uma pessoa que faz ginástica, aí você está falando de ginástica facial ou ginástica de um modo total? De um modo geral, mas podemos falar da facial também. Tem até uma pergunta aqui sobre isso. Existe também ginástica facial e que contribui muito, porque toda pessoa que faz a ginástica, inclusive é notório que para não aparentar a idade real, é uma das coisas, a alimentação baixa, comer pouco e fazer ginástica. Isso daí o homem, com o tempo ele evoluiu. Antes, no começo da humanidade, andava o dia inteiro, caçava. Hoje você comia pouco, né? Porque era difícil de conseguir o alimento. Hoje nós temos uma abundância de alimento e um excesso de um excesso de facilidade, né? Para televisão você não precisa levantar para trocar o canal, o portão de casa você também não precisa, você só aciona um botão e acabou. Então isso tudo, o que acontece? Isso tudo vem uma flacidez, vem um sedentarismo e vem um envelhecimento mais precoce. Agora, se você faz ginástica normalmente, diariamente, ou 3, 4 vezes por semana, como é preconizado pela medicina esportiva, isso aí acaba. Você nunca aparenta a idade que você tem e cada vez a tua sobrevivência é maior. Agora, não tem problema, então. Eu fiz a plástica, eu vou continuar fazendo minha ginástica, mas tem um tempo que eu não posso fazer, por causa da cicatriz. Não é por causa da cicatriz. Não? Quando nós operamos, não é só pela cicatriz. Quando nós operamos uma pessoa, quando nós fazemos um ato cirúrgico, durante o ato cirúrgico, a pressão, ela se mantém 10, 11, controlada por aparelhos e pelo anestesista. Após a cirurgia, os vasos são cauterizados dentro daquela pressão, que é 10, 11, por aí. Depois, se a pessoa for fazer uma ginástica, quando nós fazemos exercício, a nossa pressão eleva e a frequência cardíaca também eleva. Essa elevação da frequência cardíaca e da pressão arterial aumenta os vasos e não suportam a pressão, porque eles foram cauterizados além do edema, do inchaço que tem no pós-operatório. Então, o que acontece? A gente recomenda, durante 22 dias, 30 dias, não fazer ginástica para que essa cicatrização se dê normalmente como ocorre a cicatrização normal do organismo. É por isso que não pode fazer ginástica nos 30 primeiros dias de pós-operatório. Mas depois também liberado, né? Agora, deve fazer bastante depois. Eu já ouvi amiga minha falar assim, não, eu parei a minha ginástica facial, que é para não gastar o meu botox. Isso tem algum fundamento ou não? Bom, agora vamos falar, os dermatologistas não aprovam ginástica facial. Ginástica facial, apesar
da opinião de alguns leigos, não contribui em nada, e a própria aplicação de toxina botulínica, o Botox, veio para provar que quanto menos mexer, melhor. Em termos de envelhecimento, o que acontece, às vezes, os músculos da mastigação, para as pessoas que comem só comidas pastosas, papinhas, shakes, essas coisas, fica deficitária o exercício dos músculos da mastigação. Por isso, para você que está preocupada com isso, coma 2 cenouras cruas por dia e você estará fazendo o exercício dos músculos necessários para a sustentação do rosto. Quanto ao resto, as gueixas também, Isabel, vieram provar. Quanto mais delicada a movimentação, melhor. Olha, e eu que faço esse negócio todo dia, não vou fazer nunca mais, doutora. Eu vou comer cenoura agora. E cenoura ainda faz bem para um monte de coisa, né? Bom, eu vou falar aqui sobre a Geni de São Miguel de São Paulo, que mandou uma pergunta, aliás, sobre ginástica facial, mas vai ser depois de ver, Irineu, aquele nosso indicador de saúde. Vamos lá. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Geni de São Miguel, a gente já respondeu aqui sobre ginástica facial para você, mas ela diz o seguinte aqui, doutora: tem a pele muito seca, já usei vários cremes, mas não resolve. Aí ela pergunta o que fazer. Seria necessário saber a faixa etária da pessoa. Existem condições que propiciam o ressecamento, por exemplo, até a baixa dos hormônios após os anos da menopausa, ou então mesmo em idade mais jovem, às vezes até o desequilíbrio das glândulas sebáceas, quando trabalham demais, provocam um eczema seborreico, que é aquela descamação no centro do rosto, na região das sobrancelhas, que dá a sensação de ressecamento. E às vezes, na verdade, até é um desequilíbrio da produção sebácea. Peles realmente secas, finas, delicadas, claras, são as mais propensas até aquelas ruguinhas mais finas. Essas peles devem procurar os hidratantes que contenham os retentores potentes de água, como a ureia, como o lactato. Se for uma pele acima de 38, 40 anos, com estradiol, com silicones que criam filmes protetores. Procure também os cremes à base de vitamina E, de palmitato de retinol, que é um tipo de vitamina A. E com o acompanhamento de um dermatologista, você poderá até equilibrar com o uso dos ácidos também. É bom lembrar que toda a rede pública de saúde dispõe de ótimos dermatologistas que, da mesma forma que todas as outras especialidades médicas, também atendem a população em geral. Mas o pessoal ainda tem um certo medo e um certo preconceito, assim, eu vou na saúde pública para pedir um creme para minha pele, por que não? Não é saúde também? Sim, claro. Lógico, tem que ir, tem dermatologista lá, a doutora está falando, se você não quer ou não pode pagar uma consulta particular, um instituto, vai na saúde pública, vai no dermatologista e fala para ele, minha pele tá seca, precisa resolver. A Bruna de Andradina, doutor Paulo, ela quer fazer uma plástica no rosto, mas ela diz que tem manchas de sol. E ela pergunta se ela deve fazer primeiro a cirurgia e depois tratar as manchas, ou primeiro tratar as manchas e depois fazer a cirurgia. Eu acho que ela deve fazer aquilo que mais a incomoda. Se a mancha incomoda mais do que a flacidez, ela deve tratar a mancha. Se a flacidez incomoda mais do que a mancha, ela deve tratar a flacidez com a cirurgia e depois procurar o recurso para tratar a mancha. Pode fazer as duas coisas, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive tem aplicação, juntamente quando nós fazemos o lift facial, pode ser feito o laser, né, para retirar essas manchas de pele que ela tem. E depois tem que usar um filtro solar para que essas manchas não voltem com a exposição solar. Senão volta tudo, né, E doutora? entra até no clima já de se tratar de tudo ao mesmo tempo, já dá um ânimo, não é? Melhora, né, o astral. Já melhora o astral, né? Olhar no espelho e se achar bonita é muito bom para a saúde, viu? A Cleide de Campinas, doutora, pergunta se existe algum creme especial para usar após a cirurgia de abdômen. Normalmente, após a cirurgia de abdômen, nós dermatologistas, se a pessoa está com algum problema específico, por exemplo, hematomas na região,
dificuldade de cicatrização, então são dados cremes que ajudam a diminuir o inchaço. Então, normalmente cremes como se fossem os cremes para celulite, por exemplo, cremes à base de tiomucase, hialuronidase, cremes à base de ginkgo biloba, lotus rutina, que diminuem a retenção de líquido na região. Para a cicatriz especial, de acordo com o problema, poderão ser usados cremes receitados pelos dermatologistas com corticoides. Mas, normalmente, para quem não está com nenhum problema específico, após a liberação, porque o cirurgião plástico é o chefe do caso, é ele que libera o uso dos produtos após a retirada dos pontos e após a cicatrização total. Normalmente, os cremes semelhantes aos cremes usados para celulite são interessantes. Ok. Agora, doutor Paulo, eu queria saber um pouquinho mais sobre esses procedimentos modernos que não chegam a ser uma cirurgia, que podem ser feitos rapidamente no consultório, como preenchimento, a própria aplicação de botox e tal. Sim. Isso é um coadjuvante, isso daí só ajuda a cirurgia. Muitas vezes a cirurgia, nós cirurgiões plásticos, durante muitos anos empregamos o nome de ritidoplastia, quer dizer, cirurgia das rugas. Isso não é correto, porque para ruga não é a cirurgia. Aliás, a pele que menos responde a cirurgia é aquela pele marcada, aquela pele vincada, aquelas rugas finas. Essa pele para a cirurgia sempre foi um problema nosso, uma coisa muito difícil para nós cirurgiões plásticos. Muitas vezes as pessoas operavam e não ficavam satisfeitas devido a essa que chama rítides, né? Essas rugas fininhas, né? E então aí o nome da cirurgia, quer dizer, foi denominada essa cirurgia de ritidoplastia durante muito tempo de maneira incorreta. Depois veio a denominação americana, que é o lift facial, que quer dizer um levantamento. É exatamente para isso que a cirurgia plástica resolve. Quer dizer, resolve a flacidez. São os melhores resultados que nós temos dentro da cirurgia plástica, é para retirar essa flacidez. E o tratamento complementar para essas rugas finas, que é feito com botox e com preenchimento. Esse preenchimento ele pode ser preenchimento com os acrilatos, médicos, que eu uso muito metacril, que é o metacrilato, ou pode ser usado o ácido hialurônico, que é o Restylane. Isso depende da ruga, né? Então, isso só veio contribuir para o resultado da nossa cirurgia. Então, isso foi de uma contribuição assim sensacional para os resultados. Foi maravilhoso. A boca, e outro monte de locais que nós não tínhamos acesso. A abordagem cirúrgica era difícil devido à anatomia da face. A anatomia da face, nós temos nervo facial, nervo trigêmeo. Então a abordagem cirúrgica se tornava muito difícil porque você beneficiava uma coisa e prejudicava outra coisa. Você podia seccionar um nervo, alguma coisa. E com o preenchimento, com esses preenchimentos, o botox, o ácido hialurônico, o metacrilato, isso veio facilitar a nossa vida e veio contribuir para a nossa cirurgia. Tá vendo? Ó, tudo é maravilhoso e complicado. Então, para a gente fazer uma boa cirurgia, precisa antes se tratar muito com o dermatologista, ter menos ruga e ter uma pele preparada para isso. Né? Hoje em dia os médicos agem no sentido de o conjunto beneficiar o paciente com todos os recursos disponíveis. Ah, que maravilha. Bom, ó, um super fim de semana para você, viu? Muito obrigada, doutora Lígia Cogos, dermatologista, doutor Paulo Jatene, cirurgião plástico. E eu quero lembrar você que segunda-feira a gente fala sobre a perda auditiva, mas não nos idosos, em qualquer idade, porque ela pode sim acontecer e você pode sim se prevenir. Um beijo, bom fim de semana, até segunda e fique agora com a Sula Miranda. Tchau.